facto, existem perigos para a nossa saúde em locais que nunca imaginaríamos. Espreite. Usamos-lo todos os dias e apesar dos combustíveis estarem cada vez mais caros, a verdade é que já não vivemos sem ele. Mas se o automóvel é quase um bem de primeira necessidade para muitas famílias, saiba que ele pode ser também o seu pior inimigo. Os portugueses que vivem sobretudo nas grandes cidades são os que mais horas passam dentro do carro. E dentro do carro transpira-se, come-se, respira-se e enjoa-se. Aqui há perigos que à vista desarmada não se vê, mas que estão lá. Dejetos, fluidos, partículas que são prejudiciais à saúde humana e é preciso dizer-lhe quais são, onde estão e como se pode proteger deles ou até mesmo erradicá-los. A verdade é que o carro pode ser de facto um perigo para a saúde da nossa família. Portanto, eu tenho aqui o Dr. Pedro Lopes, que já conhecem. Um aplauso para ele e muito bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, isto é mesmo assim, não é? É mesmo assim. Portanto, de facto, o nosso automóvel tem lá dentro um microcosmos de vida que nós nem tomamos conhecimento. É um verdadeiro ecossistema. É um verdadeiro ecossistema, não é? É verdade, a quantidade de coisas que nós hoje em dia fazemos dentro dos carros e a falta de cuidado que muitas vezes, por um lado, a falta de tempo para higienizar o carro como é devido. Higienizar? Não é só limpar o carro. Ah, não chega só a limpar? Não, aquela ideia de que lavar o carro por fora e aspirar o carro é suficiente, não é. Ou seja, é suficiente aos nossos olhos, mas muitas vezes, e a maioria das pessoas não o faz, é preciso mesmo utilizar produtos químicos específicos para limpar os carros. Ai, que eu já estou cheia de comichões. Oh, doutor, eu nunca higienizei o meu carro, ele nunca me pediu. E a maioria das pessoas também não faz por uma razão adicional, é o preço. Enquanto que lavar o carro custa à volta de 15, 20 euros, se calhar, ou menos, higienizar uma viatura custa mais de 100 euros. E, portanto, o custo associado a uma higienização, ou seja, a um tratamento específico para eliminar bactérias, fungos, ácaros, que é assim, é a única forma de o fazer da forma adequada, é de facto muito caro. E ela deve ser feita com alguma frequência. Oh, doutor, eu acho que ainda devo ter debaixo dos bancos algumas sanduíches do tempo da infância dos meus filhos. Por acaso não é o mesmo carro, mas de facto já faz muita coisa dentro do carro. Temos que começar sempre nas crianças e muitas vezes usar comida às crianças dentro dos carros é uma forma de as manter entretidas. Temos que pensar no transporte de animais, temos que pensar num conjunto de situações que acontecem também, por exemplo, no verão, que é quando andamos com menos roupa, o transpirar junto dos bancos. Eu já fiz coisas dentro de automóveis que eu nem me quero lembrar. Foi há muito tempo. Bom, não há nada melhor para desenvolver este assunto do que estarmos de facto ao pé no automóvel, não é? Acho que é o melhor. Portanto, temos lá à nossa espera. Vamos lá? Então vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos até o automóvel. Vamos lá. Ora, há um mundo aqui deste lado que nos espera. Muito bem, temos então aqui um carro não muito grande, não é? Um carro muito simpático, o suficiente. Doutor, portanto, este carro está limpinho, por fora. Por fora. Por fora, não é? Mas depois, se olharmos com detalhe para o interior, vamos Por encontrar... dentro não está muito limpinho. Olha, eu entro por este lado e o doutor entra por aquele, está bem? Ora, este é um carro típico, diria eu, de uma pequena família, não é? Exatamente. Ora, aí está, essa é a cadeirinha do bebê. Ora, vamos começar por onde? Vamos começar, se calhar, pelo ar-condicionado. O ar-condicionado. Então, mas o ar-condicionado faz fácil. imensa falta num carro, não é? Faz muita falta, acrescenta conforto à nossa Sim. permanência dentro Não da vai- viatura, Sim. mas é muito importante nós sabermos exatamente o que é que pode estar associado à falta de higiene dentro do carro que o ar-condicionado pode potenciar. Ah, é? O ar-condicionado tem um problema logo associado, que é o transporte e o facilitar a circulação de ácaros e de outras substâncias, nomeadamente substâncias que são libertadas por alguns fungos, que no ambiente quente e úmido, como é muitas vezes o interior de um carro, pode acontecer, e de facto o ar-condicionado favorece a circulação dessas substâncias e faz com que elas atinjam mais facilmente a nossa árvore Portanto, isto respiratória. significa que temos de mudar filtros e isso com frequência, é? Convém mudar filtros com a frequência que as marcas das viaturas Determinam, claro. exatamente, mas nas situações de higienização normalmente são utilizadas substâncias químicas para limpar o conteúdo, ou limpar alguns agentes que estão contidos dentro das tubagens do Isto ar-condicionado. são os filtros, mas por exemplo, às vezes, já agora que estamos a falar nisto, não é? No verão principalmente, eu ligo o ar, está um carro muito quente, muito quente, muito quente. Eu ligo o ar-condicionado e o cheiro que vem para dentro do carro não é nada agradável. Isso é porcaria. Não é só porcaria. Tem que ver com uma substância que é libertada pelos plásticos, que é o benzeno, e que o ar-condicionado faz com que se espalhe rapidamente. Inalamos benzeno? Inalamos benzeno. E o benzeno é uma substância que está contida, por exemplo, nos cigarros. Uma pessoa que fuma está muito exposta ao benzeno, que é uma substância tóxica e que é produzida pelos plásticos
perante aquilo que se chama uma combustão incompleta, ou seja, o aumento da temperatura faz com que os plásticos libertem essas substâncias, o benzeno, nomeadamente. E, portanto, não é preciso uma temperatura muito elevada, basta 16 graus. E se nós pensarmos na nossa temperatura ambiente, em Portugal, mesmo num dia de inverno, rapidamente se atinge os 16 graus. Portanto, um carro parado na rua, que esteja ao sol, rapidamente atinge os 16 graus e os plásticos de todas as tubagens e todos os materiais que estão dentro do carro começam a libertar benzeno. Nós entramos, está muito calor, fechamos a porta. Hoje em dia os carros até têm um problema, não é um problema, mas uma característica que é, se não desligarmos o ar-condicionado, quando voltamos a ligar, ele automaticamente reinicia o funcionamento do ar-condicionado e, portanto, com as janelas fechadas, vamos inalar todo aquele benzeno que vai ficar em circulação. Então, no verão, andamos insuflados de benzeno durante Andamos com uma grande quantidade de benzeno. E não faz bem. Não faz bem. A concentração de benzeno dentro de uma viatura que não é posta a funcionar com as janelas abertas é cerca de 40 vezes superior àquela que nós deveríamos estar expostos. É muito... Isso faz mal? Faz mal? Faz. A exposição crónica, e portanto pessoas que fazem, por exemplo, longas viagens depois de terem o carro, por exemplo, parado ao sol, podem ter maior risco de desenvolvimento de problemas de sangue, anemias, leucemias e esse tipo de doenças que estão relacionadas com os efeitos do benzeno no organismo, nomeadamente ao nível da nossa medula. Isso não é bom, não é bom. Eu já fiz muitas asneiras dessas. Então o que é que fazemos antes de ligar o ar-condicionado? A primeira coisa a fazer antes de ligar o ar-condicionado é abrir as janelas. E, portanto, aquelas primeiras... no fundo, vapuradas de ar que resultam da ativação do ar-condicionado devem ser misturadas com o ar da rua. O problema dos odores dentro de um automóvel é uma coisa muito complicada. Há pessoas que são muito sensíveis, eu sou uma delas, não costumo usar este tipo de adereço, mas há muitas pessoas que têm ou isto ou têm ambientadores, que é mais discreto. É bom ou mau? Não é muito bom, e não é muito bom porque o odor é, no fundo, a libertação de partículas que vão chegar à nossa árvore respiratória e estimular determinados receptores que nos dão a sensação de um odor agradável. Mas se nós estivermos mais uma vez a pensar no contexto de um carro fechado, estas partículas que são libertadas, e em particular por estes ambientadores que são estimulados pela circulação de ar, fazem com que a dispersão de partículas dentro do carro seja muito elevada e, portanto, podem de facto desencadear situações que são favoráveis a alergias, nomeadamente o aparelho respiratório, e para pessoas que têm, por exemplo, asma, é de facto um problema, porque a asma não é mais do que uma doença inflamatória. Qualquer estímulo, sejam os ácaros, que há várias coisas no carro que podem estar contaminadas com ácaros, sejam este tipo de agentes agressores, podem de facto desencadear uma crise respiratória, uma crise de asma de alguma... Já estou a tempo, tenho as mãos a tremer. Vamos agora a outra coisa, e sim que de vez em quando penso no assunto, não tanto no meu próprio carro, mas às vezes quando andamos em transportes públicos, há táxis que têm assentos que se nota que toda uma vida passou por ali. Até tem lustro. Esse é um aspecto que é muito importante, porque de facto, tanto os estofos como os tapetes, como até o teto do carro, que normalmente neste caso é plástico, mas na grande maioria dos carros é revestido a tecido, podem conter não só uma acumulação de substâncias que vão sendo libertadas pelo carro, mas também ácaros e fungos. E, portanto, essa acumulação... Há vida animal no tejadilho. Há vida animal no tejadilho, nos bancos, nos tapetes. E, portanto, quer a transpiração, que pode, de facto... Não é bom. Não é bom, porque vai, no fundo, alimentar e criar o ambiente em termos de pH ácido para o desenvolvimento e proliferação desses fungos, quer também depois todas as outras substâncias, nomeadamente os alimentos e outras coisas que vão populando os nossos carros e que não são, na maioria das vezes, adequadamente limpas. Pois é, que às vezes esquecemos, não é? Este é o carro de um fumador, não é? Este é um carro de um fumador. Isto não é bom também. Não é bom, até porque as cinzas ativadas pelo ar-condicionado são partículas que ficam dispersas no ar, por um lado. As outras substâncias que estão contidas nos cigarros, embora eles não estejam, neste caso, a queimar, mas imagino que alguém tinha acabado de fumar o cigarro e que ainda havia fumaça de cigarro no ar. Esse fumo do cigarro é muito rico num conjunto de substâncias tóxicas para o organismo, irritantes para a árvore respiratória, que podem desencadear quadros respiratórios complexos. Doutor, agora vamos ver só um bocadinho, que eu até estou, porque isto são anos e anos, eu estou a fazer as neiras. Então, os estofos têm que ser também limpos, mas não chega a limpar com aquelas coisas... Não é só aquilo que nós vemos. Estes estofos são, por exemplo, em tecido. Os estofos em pele são mais fáceis porque a pele é menos porosa e, portanto, o risco de entrada de substâncias para as esponjas que estão por baixo da pele que reveste os bancos é mais difícil. Mas neste caso, nos tecidos, é muito fácil isso acontecer. Seja transpiração, seja muitas vezes, e quem tem crianças já passou seguramente por isso,
que é o vómito. Quer dizer, quando... Ai, o vómito! Espera, que eu tinha gêmeas e tudo, era uma festa, quando era uma era a outra. 760, 300, 600, não, só um bocadinho que eu tenho que tomar a lente. 760, 300, 600, tenho 62.500 euros para dar, que até pode ser que dê para comprar uns carrinhos, uma frota lá para casa destes carros. Portanto, desde que limpinhos e higienizados, já sabem. Portanto, tenho também 1.000 euros garantidos, que dou todos os dias e queria dar hoje como sempre, que é o 760, 300, 600. Bom, quem tem crianças pequenas e de facto tem esses problemas que às vezes as crianças ficam mal dispostas, um bocadinho nauseadas e vem o vómito, não é? E depois as mães muito aflitas limpam com aquelas toalhitas para tirar e sai tudo. Mas se pensarmos, muitas vezes mesmo limpando com as toalhitas, o vómito fica limpo, mas o cheiro não, o cheiro perdura durante algum tempo. E isso resulta pelo facto de muitas vezes em materiais porosos, como é o caso destes estofos, haver penetração de algumas substâncias, de algum conteúdo do vómito para as esponjas e isso ficar, no fundo, a contaminar a própria esponja e a alimentar fungos e bactérias e outras substâncias, então, como tipo os ácaros. O que é que uns pais com os filhos que enjoam muito em deslocações devem fazer? Essa doença chama-se cinetose, já agora... Cinetose, as crianças e os... Relacionada com o movimento. Certo. O que se deve fazer é sempre que isso acontecer, sempre que acontecer um episódio de vómito, o carro deve ser submetido a uma higienização, ou seja, a limpeza imediata. Obviamente que é relevante, mas deve ser feita uma limpeza depois mais detalhada dos bancos para evitar... Olha, ainda falta falar de uns amigos de quatro patas que também de vez em quando andamos com eles dentro do carro, mas o que é que se faz a estas coisas que as crianças por vezes lancham, vem a bolacha, vem o leite com chocolate, vem uma fruta, o que é que fazemos com estas coisas? Tiramos quando temos a oportunidade, não pode ser logo a correr, não é? Quem tem crianças deve ter sempre um recipiente, um saco para pôr lixo, que é para evitar que este tipo de produtos proliferem dentro do carro. Os pacotes de leite, as caixas de iogurte. Muito iogurte. Temos aqui um bom exemplo disso no chão. Aliás, temos aqui, não é? Iogurte no chão. Exatamente. Mostrei aqui, se faz favor, o iogurte, o doutor mostra aqui. Olha o iogurte no chão, acontece tanto. Este é um bom exemplo, porque esta substância, o iogurte, vai, no fundo, servir de alimento para os ácaros, para os fungos e para as bactérias que estão presentes nos tecidos. E, portanto, vamos facilitar o crescimento desses agentes que depois vão contribuir para o desenvolvimento de alergias, muitas vezes situações até cutâneas, de pele, ou no caso dos estofos, claro, e no caso depois de todas as substâncias que são libertadas para o ar, que nós vamos respirar quando estamos dentro de um carro. Sente-se aqui ao pé de mim, doutor, já percebi que está com muitas dúvidas sobre este carro, mas este é um exemplo. Bom, falta só falar a todos os nossos amigos de quatro patas, porque de vez em quando, por exemplo, eu transporto os meus no porta-bagagens, porque eles são bem educados, mas alguns não se aguentam e saltam. Mas mesmo no porta-bagagens é preciso ter cuidado. Porquê? Porque os animais não é só pela questão do pelo, é também pela questão das escamas que se libertam da pele dos animais. Escamas? Mas são cães, não são peixes. Vamos chamar, para as pessoas entenderem melhor, caspas, aquelas aquelas pequenas substâncias de escamação da pele que vão libertando e que não são visíveis e que vão, no fundo, crescendo não, mas que são espalhando pelo interior da viatura. Depois, mais uma vez, quando nós ligamos sistemas de ventilação ou de ar-condicionado, todas aquelas partículas entram em circulação. Mesmo as que estão no porta-bagagens? Mesmo as que estão no porta-bagagens, porque a circulação da tubagem do ar-condicionado não é limitada ao painel frontal. Existem muitas vezes, na grande maioria dos casos, por baixo dos bancos de ventilação para os bancos traseiros e, inclusivamente, às vezes até para a bagageira. E isso faz com que haja essas tais escamas da pele dos animais em circulação. Numa pessoa que tenha uma rinite alérgica, asma, uma doença respiratória ou uma doença de pele, ou que seja alérgica. Portanto, de facto, este habitáculo tem que ser muito controlado. Exatamente. E não podemos facilitar. Portanto, na sua opinião, a higienização, mesmo quando temos episódios de vómito e afins, portanto, tem que ser imediato. No caso desta circulação familiar que se tem dentro dos automóveis, deve-se com muita frequência fazer essa limpeza profunda? Deve. E em particular nas pessoas que têm, obviamente, animais, que têm crianças que naturalmente vão sujar os carros, as pessoas que fumam dentro dos carros. É muito importante que olhem para os tetos dos vossos carros, porque as pessoas que fumam vão notar que ao fim de alguns meses a zona por cima do condutor ou do pendura que fuma
está obviamente mais escura. E essa escuridão não é sujidade. É também sujidade, mas é o acumular de um conjunto de substâncias nessas esponjas. E há ali uma comunidade a viver. Exatamente. Doutor, agradeço-lhe muito. Nada. Vou-lhe pedir o grande favor de voltarmos ao nosso local. Antes disso, eu vou sair dentro do carro e hoje vou a pé para casa. É longe, mas não faz mal. Ora, muito bem, doutor, muito obrigada. Um aplauso para o doutor no estúdio. Muito obrigada. Muito obrigada. E não se esqueçam então, todos os dias aqui temos o nosso fantástico Jogo da Glória, 62.500.